Irmãos, essa missão tão honrosa de trazer e ouvir a voz de Deus para aquilo que Ele quer aperfeiçoar a sua igreja e nos lapidar, também traz consigo alguns desafios e traz consigo, por que não dizer, alguns puxões de orelha de Deus, para que a gente se identifique mesmo, para que fique claro para o pregador que todos nós estamos na mesma luta. Imaginem vocês que esta semana, talvez quinta-feira, eu tenho uma dessas contas nesses bancos que agora existem, bancos, vou chamar de bancos eletrônicos, eu nem sei como é que é o nome, banco digital, qual que é o nome? O banco digital, esses bancos que não tem agência, esses bancos que você não fala com ninguém, que você não sabe quem é o gerente. E eu acordei na manhã de quinta-feira, possivelmente, e tinha algo para fazer, fui dar uma olhada, e qual não foi a minha surpresa? Que saiu uma mensagem assim: você não pode acessar essa conta com essa senha antiga. Aí, falei, devo ter feito alguma coisa de errado. E tentei de outro jeito, você não é a pessoa certa. Passando para a nossa linguagem aqui, né, irmãos? Já começou a acelerar o coração. E eu falei, eita, esse povo vai sumir aqui, eu preciso pagar o pintor. E nesse vai e vem, falei, como é que eu falo com alguém? É um site que você entra, aí no site tem um telefone do WhatsApp, quando você manda a mensagem para o WhatsApp, ele responde com uns numerozinhos assim, ó, digite 1 para a opção tal, e no WhatsApp também não é resposta que conversa, e eu fui começando a ficar acelerado, aloprado, e fui por outros caminhos para achar a tal da conta, e quando eu achei lá um número de um 0800 para ligar, eu comecei a falar com a mulher, eu já estava que nem a velhinha surda, que a mulher falava uma coisa, eu entendia a outra. Lembra da velhinha surda, irmã Vera? Ela falava para digitar o negócio, e aí eu fechava, colocava, digite a sua nova senha, vai chegar para você agora uma mensagem, um SMS, pega aquele código, volte para cá. Quando eu ia pegar o código, fechava a conta de lá, eu já estava perdido, e já estava com o coração acelerado, estava ansioso, estava esbaforido, estava, até depois de 23 minutos de ligação, consegui acertar lá a tal da senha, conseguir direcionar os negócios e de alguma maneira chegar no lugar que precisava chegar. Mas dentro disso, não sei se temos a projeção, dentro disso, irmãos, e depois eu dei risada, porque dentro dessa atividade e dessa correria, e desse vai para lá, vem para cá, eu fui começando a ficar acelerado, fui começando a ficar ansioso, fui começando a querer resolver rápido. O problema é que nem problema era, na verdade, mas eu fui querendo resolver rápido e fui descobrindo essa ansiedade dentro de mim, essa vontade de fazer as coisas rápidos, que pode acabar escorregando para outros lados até de tratar mal uma pessoa, e no meu caso não dava para tratar mal o computador, e quando eu falei com a mulher, eu estava tão enrolado que era ela que tinha que falar, rapaz, presta atenção no que eu estou falando, que era eu que estava errado. Mas dentro de tudo isso, irmãos, ficou patente, ficou perceptível, como é que nós estamos vivendo nesses dias, como é que estão os nossos corações, como é que nós estamos diante das situações, lidando com a vida, cheio de vontade de resolver as coisas rápido, impossibilitados de esperar. Estamos, de alguma maneira, diante dessa situação da vida, daquilo que a vida coloca para nós, perdemos um pouco o controle. Perdemos a paciência, ficar irritado, ficar irado, ficar nervoso. E nesse nervoso e nessa condição, acabar nessa ira pecando. Tanto é verdade que a Bíblia nos diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Porque tem situação que você dá um comando para uma coisa acontecer e a coisa não acontece.
Tem situação na vida que você tem um problema para resolver e não resolve. Tem momento que você está precisando que alguma coisa se organize e não organize, e até parece que está tudo contra você, que estão todos contra você. E diante dessa situação, em que a gente perde o controle, e que a gente vai se decepcionando, e que aquilo que está ruim acaba ficando ainda pior, ficando ainda avançando para outras áreas, influenciando outras áreas da vida. Irmãos, parece que não é o seu dia. E aí, nessa condição, neste nervoso da vida, a gente pode acabar fazendo mal para quem está perto da gente, assustando quem lida conosco, ficando até mesmo agressivo. A palavra do Senhor traz para nós, em Gálatas capítulo número 5, as obras da carne, e entre as obras da carne está a ira. Nas palavras do homem da Bíblia, tumia. Tumia é o ânimo ofegante. Já viu? Eu não sei se você tem contato, as pessoas do norte, sei se tem contato com uma pessoa que fala assim: eita, saiu daqui nervoso, saiu daqui bufando de raiva. Já ouviu essa expressão? Então, tumia fala disso aí, fala do ânimo que deixa a gente cada vez mais ansioso, cada vez mais agitado, cada vez mais desejoso de ver as coisas se resolverem. E o apóstolo Paulo falou que a ira, que a tumia, que ficar irritado com as coisas é do homem. Que nós podemos sim, e porque estamos vivos, devemos ficar irados em algumas situações. Mas não podemos permitir que esta ira, ou melhor, precisamos buscar refúgio em Deus, para que esta ira não leve a gente a perder o controle, perder o domínio próprio, entristecer a Deus, ferir quem está do nosso lado, pecar. Irai-vos, mas não pequeis, é um ensino bíblico. E diante deste ensino tão precioso e deste olhar tão verdadeiro, que até os sábios da Grécia Antiga já deixaram claro isso. O Sêneca falou que cada um de nós precisa entender que diante da ira, diante dessa respiração, dessa respiração então ânima, né? Precisamos respirar mais lento, o que a gente chama de contar até 10. Longo ânimo. O melhor remédio para a ira é dar um break. Respirar, dizia o filósofo. Porque a ira é impaciente, irmãos. Ela não aguenta esperar, e quando ela espera, ela vai embora. Nessa longanimidade em que nós temos na Bíblia este ensinamento, temos este olhar para a nossa natureza que não é longânima, que quer resolver logo. Esse olhar para a nossa natureza que não aguenta esperar desde pequenininho. A mitologia, a demonologia, um estudo dos demônios, colocou um personagem para ser o responsável por isso. Chama Azazel, o demônio que criou as armas, e soprou no ouvido dos homens assim: você tendo uma arma, você resolve rápido. Azazel, na demonologia, o demônio que criou as armas, dá vazão à natureza humana que quer resolver rápido, enquanto Deus nos ensina a esperar. A componente do pecado no coração humano leva a essa alopração, esse afobamento de quem quer resolver as coisas da vida rápido, de quem não respira e conta até 10. Cada um de nós quer ser soberano, quer ser senhor
da sua vida, Senhor da sua história, e neste senhorio que nós colocamos no nosso coração, como só pode haver um Senhor, temos aqui já um choque para o crente, porque o crente, ele é aquele que declara que Jesus Cristo é o Senhor, ele não é o Senhor, a ponto de Paulo ter dito assim: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, essa luta que a Bíblia nos traz, da carne contra o espírito, do jeito humano de resolver as coisas, de querer ser soberano, de querer mandar, de querer resolver no meu tempo, tem no próprio Deus um sopro de quem diz: espera, não é no seu tempo, é no meu tempo. Tem no próprio Deus, e olha, quando eu estou falando para você de soberano, não estou falando do rei não, que não aguenta esperar, que dá uma ordem, que se não traz logo ele manda cortar a cabeça. Não estou falando do chefe não. Estou falando um pouco da minha mãe, né? Que minha mãe quando pedia as coisas, eu falava: peraí mãe, peraí o quê? Acho que tem mãe aqui que não gosta que o filho fala peraí, né? Mas eu estou falando de mim também, que não quero esperar, que quero resolver rápido, irmãos, que tenho essa condição de ser um pequeno rei impaciente, desejoso de resolver as coisas e incapacitado de ser aquele que está submisso ao tempo de Deus, porque Deus espera. Deus espera, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, em muitos versículos, no livro de Salmos, e espalhado pelas páginas da Bíblia Sagrada, que Deus é longânimo. Já leu? Que Deus é longânimo. É isso que nós estamos falando, longo ânimo. Respira. Na nossa linguagem, Deus conta até 10. Por isso o apóstolo Pedro falou: lembre-se que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Deus, irmãos, é paciente. Respira fundo e conta até 10. Não nos trata de acordo com os nossos pecados. Tem uma taça que vai encher, mas ainda não está cheia. E na verdade, quando eu desejo por que Deus não resolve logo isso? Por que Deus já não dá um fim nesse cidadão aí? Por que Deus não acaba com essa situação? Se eu pensar bem, se eu olhar com carinho, na verdade, se Deus resolvesse as coisas de pronto, eu já tinha ido faz tempo, né? Não é? Quantas chances eu tive? Quantas chances você teve? É bom que Deus não resolva as coisas de pronto. É vitória para nós. O Moisés, sabendo dessa característica de Deus, no livro de Números fez uma oração. Está em Números capítulo 14, os versículos 17 a 19, o Moisés disse assim: por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declarastes, pois dissestes: o Senhor é lento para se irar. Números 14, 18. Ele é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. De acordo com o seu grande amor, eu peço então, Senhor, perdoa este povo, como tem perdoado desde o Egito. Número 14, versículo 20, Deus responde à oração de Moisés dizendo assim: eu os perdoarei conforme você me pediu. Ah, irmãos, Deus é longânimo. E essa qualidade de Deus, esse atributo de Deus, de ser aquele que dá oportunidade, aquele que respira fundo, aquele que não resolve instantaneamente, é marca que nós vemos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ah, o Senhor Jesus, nas muitas situações que Ele esteve exposto, mostrou a sua longanimidade, teve paciência, falou: até quando eu tenho que suportar vocês? Vem cá que eu vou explicar de novo, longânimo.
Na sua longanimidade, o Senhor Jesus, irmãos, diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 5, começando no versículo 7, Jesus, enquanto esteve na terra, ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Preste atenção nessa palavra. Jesus, que poderia resolver as situações, Jesus que na condição de Deus poderia contornar caminho, poderia adiantar processos. Jesus não fez nada disso, pelo contrário, fez orações ao Pai e com súplica. Encontrou no Senhor portas fechadas, oração não respondida, e quando falou para o Pai assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, e o Senhor Deus disse: não é possível, é preciso que haja morte para salvar a vida deles, é preciso que o sangue do inocente seja derramado para salvar os pecadores, e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, é produto da paciência de Jesus, passando em cada uma das estações, cada uma das etapas, cada um dos momentos que só Ele poderia viver. Em Cristo poderia acontecer a justiça instantânea, em Cristo poderia acontecer a vingança imbatível, em Cristo poderia acontecer uma guerra que não haveria adversário suficiente para enfrentar. Afinal de contas, Ele mesmo disse, numa palavra, num estalar de dedos meu Pai mandaria legiões de anjos. Mas Ele não estalou os dedos, irmãos. Em cada um dos passos, Cristo deteve um gesto de fúria para que a nossa vida pudesse alcançar a salvação. Na paciência de Deus, diz a Bíblia Sagrada, está a salvação de vocês. Eu e você fomos salvos porque Deus teve paciência conosco. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pecados que cometemos, não conhecíamos ao Senhor, Deus descarta. E hoje ainda diz: arrependam-se daqueles pecados passados, para que se apague, porque hoje é tempo, é hora de oportunidade. Oportunidade para quem não é de Deus. Deus está tendo paciência com você e por isso Ele te atraiu para essa casa de oração, nessa oportunidade para ouvir do amor dEle. Deus em paciência está te dando oportunidade, te convidando, te chamando, mostrando-se longânimo. Longanimidade que deve refletir no coração dos crentes, eu e você, que talvez ficamos até com o coração um pouquinho apertado, né? Deus tem paciência, Deus é longânimo, Jesus é longânimo, mas eu não sou Deus. E é exatamente disso que nós estamos falando, irmãos. O cristão é aquele que se parece com Jesus e que existe em Deus este presente para nós, que nos ajuda a viver a vida melhor. Você consegue pensar rapidinho comigo? Quantas vezes, desculpa usar uma expressão tão direta e de certa maneira até um pouco grotesca, mas eu vou usar essa expressão assim mesmo. Quantas vezes você quebrou a cara por não esperar? Ou será que só eu que quebrei a cara por não esperar? Será que tinha situação na sua vida que você podia esperar um pouco mais para fazer uma escolha, para fazer um negócio, para se juntar com alguém, para dar um grande passo? Às vezes até sua mãe falou para você: espera, calma. Às vezes até o seu pastor falou: não é hora para isso. Não, mas eu vou assim mesmo. E depois você falou: puxa, eu podia ter esperado. Será que você já passou por isso? O presente de Deus é que esta natureza pode brotar em nós como fruto. E este fruto mostra que nós somos de Deus, e essa é a condição, de não ficar ofegante, de respirar longamente, de contar até 10, na força que eu não tenho, mas que o Espírito Santo me dá.
Que, como eu disse para você, na situação do banco, está me dando aos pouquinhos. Já foi pior, irmãos. Lá para 2001, 2002, uma vez eu vinha da fábrica, tinha um celularzinho daqueles que abria, era o começo do celular, não tinha muita antena ainda, e falhava as mensagens, e eu estava tratando um assunto importante, vinha ali em Mogi das Cruzes, aquela pista de paralelepípedo na beira da linha do trem, e estava conversando, e o celular falhava, e ligava de... Já estava errado que estava dirigindo e conversando no celular, né? E normalmente é assim, quem é aloprado é quem está errado, né? Quem pode ver no trânsito, quem é aloprado é quem está errado. Quem quer ganhar no grito. Ah, irmãos, eu tinha um Vectra preto, abri a janela do veículo e joguei o celular na parede. Ó, coisa de gente besta, né? Coisa de gente, para que isso? Bobão mesmo. E depois eu parei na frente, voltei e peguei o celular de novo. Ah, não. Fiquei lá depois encaixando a tampinha. Do que valeu? Do que valeu o nervoso? Não valeu de nada. E mais do que isso, mostrou o pouco domínio de Deus na minha vida. Por isso que eu estou falando para você, a palavra de hoje bate em mim primeiro, e mostra que Deus tem uma condição melhor para mim, e mostra que cada vez que eu experimentei isso, minha vida melhorou um pouco, e mostra que tem muita coisa para melhorar, e eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração. Espírito Santo, faz esse fruto brotar mais em mim. E pode ser que você também seja um pouquinho agitado, e pode ser que você também seja um pouquinho ansioso, pode ser que você seja um pouquinho que se ira fácil, fique irritado, perde a paciência, e aí é importante que você se junte a mim nessa oração, para que Deus faça aparecer esse fruto do Espírito e você viva melhor, sua casa fique mais em harmonia, sua saúde seja melhor. É uma prova, irmãos, de que o Senhor é em nós, tanto é que o apóstolo falou assim para os irmãos de Corinto, está lá no telão e eu vou ler para você, 2 Coríntios capítulo 6, começando no versículo número 4, Paulo falou assim: em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir, passamos fome, mostramos que somos, por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, mostramos quem somos, por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, mostramos quem somos pela nossa paciência. Ah, irmãos, olha aqui a afirmação pesada. O crente não pode ter pavio curto. Nós mostramos quem somos pela nossa paciência. Estou no versículo 6, nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero, proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos armas da justiça, com a mão direita para atacar, com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer elas nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não morremos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Longanimidade, irmãos, é suportar esse choque de realidade. Sabe um choque térmico? Já colocou café num copo e o copo trincou? Choque térmico. Quando o quente bate no frio e trinca, choque. É um choque de realidade que nós temos de um mundo mau, em que dá esse choque, quando bate, é para a gente trincar. Você viu o que ele falou? Quando ele disse assim, a gente honra as pessoas e as pessoas nos desprezam. Nós elogiamos e elas nos difamam.
Às vezes a gente é ignorado, às vezes a gente é reconhecido, às vezes a gente é vítima de maledicência, às vezes a gente é presenteado com uma palavra de reconhecimento. Está no texto que a gente acabou de ler, esse choque de realidade que faz com que a gente viva num mundo de tristeza, mas por causa do Espírito Santo experimente a alegria. Irmãos, longanimidade, contar até 10, esperar a justiça de Deus se estabelecer, esperar o mal cessar, encontrar forças em Deus, para que Deus possa nos ajudar a passar esse momento de tribulação. Longanimidade, a capacidade de suportar situações e pessoas desagradáveis. Tem situação desagradável na sua vida? Tem pessoa desagradável na sua vida que enche sua paciência? Então você precisa de longanimidade. E a boa notícia dessa noite é que o Espírito Santo quer nos dar essa capacitação, quer nos dar a longanimidade, quer nos permitir experimentar este presente de ser igual a Deus, de ser igual a Cristo Jesus, de caminhar em meio às dificuldades até lá na frente, ser honrado e receber a bênção. O apóstolo disse assim: sujeitai-vos, pois, sob a onipotente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Longanimidade, irmãos, essa característica tão importante para todos nós, que nenhum de nós pode produzir. Não se desespere quando eu digo ser parecido com Jesus, porque não é parecido com Jesus por conta daquilo que você faz, é parecido com Jesus por causa do Espírito que você tem. O Espírito Santo que estava em Cristo Jesus, e que quando Jesus foi assunto aos céus, um pouco antes, João capítulo 14, 15, 16, ele explicou bem em detalhe, você lê na sua casa, Jesus falando assim, que eu vou para o Pai, mas deixarei o meu Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, os discípulos estavam ali esperando ser revestidos pelo Espírito Santo, e a partir do dia de Pentecostes, cada pessoa que tem um compromisso vivo com Jesus, torna-se templo do Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, e se estiver debaixo, submisso, sobre as ordens do Espírito Santo, esse Espírito fará brotar frutos na sua vida. Falamos já de 3 frutos que tem a ver com a nossa relação com Deus. A relação vertical, nós temos o amor, experimenta o amor de Deus e manda o amor para Deus. Temos a alegria, que está além da felicidade, que depende das coisas, mas está num estado de espírito que mesmo nas situações difíceis, consegue continuar em pé e seguindo em frente com esperança. Está na paz. Foram os 3 que nós falamos, hoje entramos nos 3 que estão no plano horizontal. No primeiro dos 3, cada semana é um presente de Deus para a igreja, para você ver como a sua vida vai melhorar quando o fruto fizer brotar isso em você. Hoje, o fruto é a longanimidade, que em algumas traduções aparecerá como paciência. Paciência ficou mais fácil, né, irmãos? É mais nossa linguagem, né? Vamos ler juntos? Gálatas, capítulo 5, versículo números 22 e 23. Está projetado no telão, nós podemos ler todos na mesma tradução. Vamos lá? Mas amém, irmãos, que lindo, ficou lindo, isso mesmo. Paciência ou longanimidade. Paciência, irmãos, paciência que nós precisamos para a nossa vida, para nos diferenciarmos das pessoas do mundo, precisamos para que Deus apareça em nós, precisamos para que Deus apareça para nós, porque na afobação a gente perde até Deus, sabia? Por isso que o salmista falou assim, que o Senhor dá aos seus enquanto dorme, que tem gente que é tão afobada
que Deus não consegue nem dar para ele durante o dia, porque ele está correndo, está que nem aquele urso do desenho do Pica-Pau, correndo para lá e para cá, e Deus está querendo falar com ele, mas não tem, se é para abençoar, tem que dar enquanto dorme, que é a única hora que para. Paciência, irmãos, paciência para que a gente, da melhor das hipóteses, não faça papel ridículo, como eu falei para você, bobagem de jogar o telefone pela janela, papel de bobão, né? Quando eu mudei para Pinda, minha mente ainda estava com o trânsito da Radial Leste. Um dia eu buzinei para o rapaz na pista. Eu não sabia que as pessoas aqui não dão sinal para trocar de faixa. Eu não sabia. Eu estava chegando na cidade. Tem sinal de farol. Não, papel de bobão, né, irmãos? Papel de bobão. Para que isso? Vamos devagarinho, tranquilo. A gente chega lá também. Na melhor das hipóteses, você faz papel ridículo. Na pior das hipóteses, você vira bicho. Você já viu gente brigando por coisa pequena? Gente brigando porque perdeu a paciência. Você já viu a noite estragada em casa por causa de uma fala mal colocada, de uma resposta atravessada? Vira bicho, irmãos. Essa foi a fala do Sêneca, para a gente não virar bicho, não desfazer história, não estragar a vida, falta de paciência. Quanta gente, né? Às vezes até uma gravidez indesejada, porque não teve paciência. A Bíblia ensina para nós a paciência para a gente ser abençoado. Quando a Bíblia fala do jeito que o crente namora, o jeito que o crente casa, é porque Deus quer nos abençoar, irmãos. Fazer as coisas certas, no tempo certo. Há um tempo e uma forma para todas as coisas. Diferente disso, é só prejuízo. Quanto prejuízo você já teve por perder a paciência? É como se Deus olhasse do céu e falasse assim: se Ele me ouvisse. Bênçãos que tinham que acontecer. Lembram da história de Jacó, nas páginas do livro de Gênesis? Jacó já tinha a bênção garantida, irmãos. Já tinha a bênção do ponto de vista legal. Afinal de contas, o irmão dele vendeu a bênção para ele. Está vendido, ele é o proprietário. Tinha a bênção do ponto de vista do genoma. A Bíblia diz, a moderna ciência diz que, havendo gêmeos, o que nasce primeiro foi formado por último. Então, ele já tinha, até cientificamente, ele já era o primogênito. Tinha a bênção do ponto de vista espiritual, tinha a promessa. Mas aí, com a mãe dele, aquela alopração, toda aquela afobação, enganou o próprio pai, ficou em guerra com o irmão. Por quê? Porque quis fazer as coisas antes da hora, não cumpriu as etapas, não viveu as fases. Eu quero chamar você a perceber o valor da paciência, que nos livra de encrencas, o valor da paciência, que nos permite ver Deus, o valor da paciência, que abre as portas de bênção para nós, o valor da paciência, que nos faz sermos parecidos com Jesus e confirmarmos que somos dele. Paciência, longanimidade, no grego, macrotimia. Lembra que eu falei que a ira é timia? Timia, ira. Macrotimia, uma respiração macro, grande, respirar fundo, contar até 10. O Senhor te dá condição. Pastor, eu não consigo. Consegue, irmãos. Em Cristo, você não conseguiu até agora porque você achava que poderia fazer com suas próprias armas, achava que poderia fazer com suas próprias mãos. Mas o que eu estou dizendo para você é que é fruto do Espírito, que você se sujeitando ao Espírito, o Espírito vai fazer isso brotar na sua vida, e degrau a degrau você ir melhorando, e experimentando essa bênção, glorificando a Deus, testemunhando de Jesus, se surpreendendo com você mesmo. É fruto do Espírito. E quando nós estamos lendo o livro de Gálatas, quando estamos lá no capítulo 4, quando chegamos no capítulo número 5, estão sendo feitos esses contrastes.
Obra da carne, fruto do Espírito, homem carnal, homem espiritual, aquele que vive na servidão, Gálatas 5, versículo 1, aquele que vive na liberdade. E quando Paulo está falando de carne e espírito, de escravidão e de liberdade, ele está colocando do lado de cá, olha, se você quer fazer as coisas na sua carne, você vai ser escravo da carne, e terá os prejuízos da carne, e terá as limitações da carne, e não aproveitará aquilo que Deus tem para fazer brotar em você. E ele diz em Gálatas 5, 13, 16, e vem trazendo essa questão, porque na carne nós estamos em desobediência, Gálatas 5, versículo 7, mas no Espírito é na obediência, e no Espírito brota, e no Espírito as coisas acontecem, e no Espírito há liberdade, e na lei a escravidão. Irmãos, nunca se confundam com relação a isso. A lei é sinal de falência humana. A lei é sinal do pecado. A lei é sinal de escravidão. Quem fala assim, eu cumpro toda a lei, e nem estou falando dos fariseus lá com Jesus, não, estou falando inclusive na lei dos homens. Se precisa fazer uma lei, mostra que nós estamos muito ruim. Você entende isso? A lei, ela existe exatamente por causa da falência. Pode pensar qualquer lei. Pensa qualquer lei. Se tivesse o Espírito Santo, a pessoa não precisaria da lei. Ela resolveria naturalmente por ela mesma. Vamos pensar na lei da palmada. Olha, na lei da palmada. Precisa a lei da palmada? Não, claro que não, pastor. A Bíblia diz lá em Provérbios que tem que dar uma palmada no menino. Então. Aí, você vai no conselho tutelar e pede para a conselheira tutelar umas fotos de menino queimado por cigarro, de menino que tomou surra de fio de ferro de passar. Porque o que a Bíblia ensina, a palmada que a Bíblia ensina, é em amor. E o homem sem Cristo, ele não tem amor. Por que precisa da lei? Por causa do homem sem Cristo. Por causa do homem sem Cristo. A lei, irmãos, é a nossa falência. E se o homem do mundo escorrega nisso, irmãos, o crente precisa estar vigilante também. Paciência, brotando em nós, para que a gente possa ter domínio próprio. Com paciência, a paz do Senhor vai dominar a sua vida, com paciência. O crescimento virá sobre você e você experimentará, sim, um novo patamar em Deus. Com paciência, eu e você podemos viver novas experiências. Essa paciência, quero insistir, não é produto de meditação, ainda que a meditação faça bem, mas não resolve. Eu não posso mentir para você. Talvez você diga assim para mim, pastor, eu pratico arte marcial, e uma das coisas da arte marcial é exatamente esse domínio. Que legal, parabéns, muito bom, muito bom. Você vai conseguir controlar em algumas situações que você consiga antecipar, mas numa situação que você possa ser surpreendido, nessa situação você não controlará. Essa é a questão do Espírito reinando em nossas vidas. Com o Espírito Santo reinando em nossas vidas, nós não somos pegos de surpresa, irmãos, porque o Senhor se antecipa às nossas situações. A paciência faz com que a gente possa se diferenciar. Deixe-me ler para você o texto que está em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 5. O apóstolo Paulo diz assim: nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades, provações, pois sabemos que elas contribuem para nós desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado
fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. Percebe? Que a paciência, ela produz uma sequência de coisas boas. O texto está dizendo aqui que ela produz um caráter aprovado. E esse caráter aprovado produz força. E essa força produz esperança. Olha só, irmãos, caráter aprovado. Eu com um caráter aprovado, eu sou fortalecido. E fortalecido, fico esperançoso e tenho mais disposição para ir à frente, e com essa esperança eu experimento algo de Deus, que é a condição de não se decepcionar. Os homens são decepcionantes, mas Deus não nos decepciona nesse processo. Mas eu não posso mentir para você, tenho que ser sempre verdadeiro. A paciência, ela não brota numa situação boa. A paciência, ela só floresce no estresse. Por isso que o nosso versículo começou dizendo assim: temos a alegria ao enfrentar dificuldades. Preciso avisar isso para você antes da oração, né? De repente você vai fazer oração comigo e você não se dá conta de que a única maneira de saber se a sua oração foi respondida é com uma dificuldade aparecendo. E a dificuldade aparecendo e você se saindo bem, você fala: rapaz, não é que eu fiquei paciente mesmo? Não é que testou minha fé? E não é que a conta do banco sumiu e eu não desesperei? Deus respondeu a minha oração. É na dificuldade que a paciência aparece. Também nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para o nosso desenvolvimento. Essa noite, irmãos, é a noite que nós estamos diante de um fruto do Espírito que é preciosíssimo, que talvez você não se dê conta da riqueza que ele esconde. Longanimidade, paciência. Paciência nos faz parecidos com Jesus. Paciência comprova que somos de Deus. Paciência nos livra de quebrar a cara. Paciência nos permite experimentar a bênção. Paciência nos faz entrar numa estrada onde a gente nunca se decepciona. O meu pedido para você é que você, nessa oportunidade, faça essa oração: Senhor Jesus, me ajuda a ser uma pessoa mais paciente, para viver as etapas e chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Me ajuda a ser mais paciente, para trazer a tua paz para o meu lar, porque cada vez que eu perco a paciência, dou uns gritos, meu filho fica mais longe da igreja, minha família fica mais rebelde. E às vezes, até para dar um verniz, né? Para se justificar, você diz assim: eu gosto das coisas certas. Eu gosto das coisas certas. É aquele rei que quer reinar, que quer as coisas sejam do jeito dele. E nessa noite, eu estou falando para você do Rei dos Reis, reinando sobre a sua vida através do Espírito Santo. E que no tempo de Deus, na forma de Deus, a bênção vai ser completa e você vai desfrutar muito mais. Não é produzido por nós, é fruto do Espírito. Se você ainda não tem um compromisso com Jesus, é a noite para você fazer um compromisso com Jesus, porque essa paciência se desenvolve em quem é de Jesus. Quem não é de Jesus, dá um jeitinho, quebra o galho, mas é questão de tempo para estourar. Mesmo que medite, mesmo que saiba arte marcial, mesmo que seja treinado no estande de tiro, é questão de tempo para estourar. Mas quem é dominado pelo Espírito, vai de bem a melhor. Dominado pelo Espírito, cresce na comunhão com o próprio Deus. Eu quero orar com você e quero convidar você a abaixar sua cabeça, para que você coloque este assunto nas mãos de Deus.
Como eu disse que este presente é só para quem tem um compromisso com Jesus, e aliás, ter um compromisso com Jesus exige paciência, porque nós estamos esperando Jesus voltar. Olha como a paciência é importante, esperando nesse mundo mal. Eu preciso começar dizendo assim, que Jesus morreu no seu lugar, para te dar uma nova vida, para que você não tenha que enfrentar esta vida com as suas armas. Então, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, é o chamado de Jesus. Quem vai até Ele? Ele mesmo garantiu: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mais do que resolver a vida e ter paciência para resolver, quem testa a nossa fé na vida, Ele nos fortalece para esperar pacientemente pela nova vida, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Jesus morreu no seu lugar, e nessa noite Ele diz: eu quero morar no seu coração, quero ser o Senhor da sua vida, quero reinar para você encontrar paz. A paciência está casadinha ali com a paz. Quem está em paz não fica afobado. Tem alguém nessa noite que deseja entregar o seu coração a Jesus, se arrepende de seus pecados e quer dizer: Jesus, reina na minha vida? Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, levante a sua mão, eu quero orar por você. Não vou te chamar aqui na frente, só quero saber se tem alguém para eu poder orar. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Além do convite para as pessoas que ainda não têm um compromisso público com Jesus, eu quero fazer um convite também para os crentes em Cristo Jesus, para as pessoas que já estão no caminho, que já se batizaram, que já frequentam a igreja, mas ainda são um pouquinho ansiosas, alopradas, perde o controle, é pavio curto, mas que nessa noite entendeu que precisa ser mais parecida com Jesus, entendeu que algumas dificuldades estão vindo justamente por essa perda de controle, e que nessa noite querem fazer esse pedido: Jesus, reina na minha vida para eu ser mais paciente, para eu ter essa respiração mais longa, contar até 10, não ser afobado. Tem alguém entre nós que gostaria que esse fruto do Espírito, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe. Tem algumas irmãs que estão com uns bebezinhos no colo, fiquem tranquilos, você pode ficar sentado, mas você que está em condições, fique em pé para nós orarmos juntos, para que o Espírito Santo faça brotar esse fruto na sua vida e te dá todo o privilégio que o crente tem de descansar em Deus, de ser fortalecido em meio a... Eu não estou dizendo que você não tem razão. Você tem razão. Seja na questão do banco, seja na questão do trânsito, seja na questão em casa. Tem gente em casa que tem essa paciência da gente, irmãos. Você pensa que eu moro sozinho, é? E eu também faço os pessoal em casa perder a paciência comigo. Não estou dizendo que você não tem razão, não. Você tem razão. O que eu estou dizendo para você é que tem um caminho melhor em Deus, que através do Espírito Santo, reinando na sua vida, você pode fazer de forma certa e colher resultados positivos, quando este fruto na sua vida brotar pelo próprio Espírito Santo.